É uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Você não tem noção o que isso vai impactar no seu 2025. E eu quero que você fique comigo até o final. Eu tenho duas coisas para te dizer muito rapidamente. A primeira é que toda segunda-feira, 7 horas da manhã, há mais de 6 anos, tem uma palavra de Jesus para você aqui. E eu quero muito que você esteja comigo sempre, que você comece a sua semana junto comigo. Então eu vou te pedir um favor, curte o vídeo, é bem rapidinho, curte aí, comenta, compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho. E lembre-se, sempre haverá uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, em nome de Jesus. Nós estamos num tempo aonde algumas mudanças que demoravam mais, hoje demoram menos. Você sabe disso, né? Hoje você fica forte mais rápido. Foi. Toda vez que eu posto uma foto, um amigo manda: tomando suco, né? Talvez. Quem saberá? Mas toda vez que um amigo me manda isso, eu chamo invejoso. Hoje você emagrece mais rápido se você quiser. Você talvez só está no médico errado, só. Brincadeiras à parte, nossa geração criou muitos métodos para acelerar coisas que demorariam muito tempo na nossa vida. Algumas dessas são prejudiciais, outras são talvez a única saída. Dependendo da pessoa, às vezes é a única saída. Mas algumas mudanças, elas precisam de um amadurecimento para que então seja possível, ou de uma estratégia mínima para que possamos de verdade viver o que Deus tem para nós. E toda a mudança que o ser humano precisa, por mais que ela seja externa, ela começa dentro de nós. Você sabia disso? Você sabia que para emagrecer, whatever o que você precisa, a primeira mudança que precisa acontecer em você é na mente? É uma loucura pensar que todas as mudanças que o ser humano precisa começam primeiro na mente. Se você for fazer uma cirurgia, aquela, acho que é bariátrica o nome, é isso, né? Você vai ter que fazer um atendimento psicológico. Por que psicológico se é uma intervenção cirúrgica? Porque depois da cirurgia, se a sua cabeça não adaptar ao tamanho do seu estômago, você vai voltar ao peso que você era antes e talvez até pior. Porque não adianta mudar as coisas aqui dentro se a nossa cabeça não alterar. Da mesma forma serve para quem está aqui fora. Não adianta mudar a realidade externa se a nossa cabeça permanecer igual. Eu vou melhorar. Não adianta você morar numa casa grande se a sua cabeça for uma cabeça de alguém miserável. Não adianta você prosperar na vida se a sua cabeça for de alguém mão de vaca miserável. Não adianta Deus te der uma esposa se dentro da tua cabeça mora um ignorante que não sabe honrar uma mulher. Não adianta Deus te dar um homem maravilhoso, trabalhador, se na sua cabeça mora uma mulher narcisista que não valoriza o que seu esposo faz. Tudo que você recebe e você não está preparado, ou você perde ou sacrifica. E essa é a loucura de tudo, porque se nós estamos entrando no novo ciclo para viver o novo de Deus, eu poderia chover no molhado e dizer: você precisa que os seus odres sejam renovados para que o vinho novo seja derramado em você. Mas isso é óbvio que nós já sabemos. Você sabe que algumas coisas da minha vida eu não demorei a viver por conta do recurso, eu demorei a viver por causa da minha mente. Algumas coisas do meu casamento eu demorei a viver por causa da minha mentalidade. Algumas formas de educar os meus filhos, eu demorei por causa da minha mentalidade, porque a minha mentalidade estava segregada a uma estação da minha vida que já havia passado há muito tempo, mas eu ainda estava com a cabeça lá, mesmo com o corpo em uma outra estação. De maneira resumida, não adianta você achar que vai viver algo novo em 2025 se as suas posturas forem exatamente a que você viveu em 2024. Se os seus critérios de escolha forem os mesmos, se aquilo que você viveu, você reproduzir e pensar que os resultados serão diferentes no final, porque o ano é novo. O ano novo não muda o resultado se a postura for a mesma. Seu casamento não vai mudar, sua vida familiar, financeira não vai mudar se a tua posição for igual.
E essa é a loucura do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Não, fala para quem está perto de você e diga: você sozinho consegue trabalhar no seu mindset. Mas fala para ele: mas o que produz a maior revolução da sua história é quando Jesus governa a sua mente. Irmão, eu vou falar uma coisa. Tem umas coisas que eu acho muito engraçado, que é... Bom, é que eu não... não quero. Tá muita confusão. Conta só hoje. Ai, como fofoqueira é legal. Eu gosto de gente fofoqueira. Irmão, olha só. Tem coisas que é fé. Não é verdade? A fé te faz crer naquilo que ainda não é real. Correto? Mas tem gente que não só crê naquilo que ainda não é real pela fé, mas muda o coração sem nem ter aquilo que está esperando ter. Eu vou melhorar, quer ver? Tem gente que fica soberbo, orgulhoso, prepotente só com o testemunho, pela fé. Imagina se Deus dá. Vamos melhorar. Irmão, é que eu vi umas coisas. É porque você tem que agir como rico. Aí tem gente que entendeu tudo errado. Tem gente que agir como rico é tratar mal os pobres. Tem gente que acha que agir como rico é esnobar das coisas dos outros, é rir da estação que está, é zombar daquilo que Deus te deu. Coitado. Vai ser pobre a vida toda. Pode até ter o mindset de rico, mas nunca vai prosperar na terra. Porque o que faz a gente prosperar é o favor e a misericórdia de Deus. Uma mentalidade transformada por Ele, não governada por opiniões externas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho um texto aqui que dá uma porta poderosa para a nossa vida. E eu vou ler para você. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ai, que delícia. E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para que então experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja, é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Está escrevendo para uma igreja. E ele está dando um conselho poderoso. A primeira coisa que ele está dizendo é: não se conformem. Ou seja, de tudo que existe, de tudo que foi apresentado, se for ruim, se for enganoso, se for algo mentiroso, não se amoldem a isso. Sabe, nós não somos aqueles que se parecem com o mundo, nós somos estranhos ao mundo. Se você se parece demais com o mundo, talvez o estranho seja você. Porque no nosso caso nós fomos chamados para resplandecer a glória de Jesus nessa terra. 3 aleluias, eu vou dizer de novo. Jesus te chamou para que você seja luz e sal dessa terra. E se o sal não tempera, se o sal não dá gosto, ele é lançado na terra sem nenhuma utilidade. Então nós estamos vivendo debaixo de padrões que foram apresentados para nós e que talvez nem é real.
vivendo vidas que foram vendidas de maneira mentirosa para nós, tentando alcançar um padrão que não é real, que é fictício. Foi implantado em nós um normal, foi implantado em nós um padrão de beleza, foi implantado em nós um carro perfeito, foi implantado em nós alguma realidade de um tamanho de uma casa, e foi tudo colocado dentro de nós e está aqui. E agora o problema não é nem só sobre o que é implantado, mas é como eu me movo a partir daquilo que foi apresentado para mim. Olha, há uma geração que corre atrás de coisas vazias, que busca coisas que são, sabe, vazias. A Bíblia vai dizer, quando vocês pedem, vocês não pedem direito, porque vocês estão pedindo coisas que são para o seu próprio deleite. Jesus está dizendo, você não está pedindo para que a glória seja minha, você não está pedindo para que o meu reino cresça, você está pedindo para que você, é só para você. Escute, lindo, Deus nunca vai dar algo para você que o fim seja você. Eu estava lendo uma história agora, alguns dias atrás, de um dos maiores filântropos do nosso país, dizendo a quantidade que ele doa do capital que ele tem. E você fica apavorado, você diz, meu Deus, que tanto dinheiro. E aí alguém diz, se eu tivesse o que ele tem, eu faria igual. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: quem é fiel no pouco, a Bíblia diz, é quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai nos colocar. Não, lindo, escute bem, não é sobre quando você ter, é sobre quem você é, a condição aonde Deus já te colocou. Por isso que a mudança principal não é no bolso, a mudança principal não é na conta, a mudança principal não é na garagem, a mudança principal não é na casa, a mudança principal que a gente precisa é dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque senão, lindo, nós nunca seremos de fato aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Então a Bíblia vem e diz, não se conformem. O primeiro ponto é achar o erro. O primeiro nosso desafio é descobrir o que é de verdade e o que é de mentira. A primeira coisa é entender o que é falso e o que é verdadeiro. Eu não sei se você compreende isso, mas a maioria das corridas que o mundo nos apresenta são sem fim. A corrida da estética é sem fim. A corrida do dinheiro é sem fim. A corrida da felicidade é sem fim. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais bem casado, sempre vai ter alguém mais cheiroso, sempre vai ter um carro melhor que o seu, sempre vai ter alguém que vai ter uma... Ah, meu Deus. Eu tenho um amigo que é muito rico, e nós fomos na casa de um outro amigo que deu dó desse meu amigo que é muito rico. Eu queria de verdade. Sabe quando você fica assim, oh. Porque sempre vai ter alguém que vai se superar naquilo que você chama de final da jornada. Você pensa que é o fim, chega alguém que aquilo é só o começo. Eu fui numa academia alguns dias atrás aqui, num lugar aqui no mundo, e tinha um halter de 100 e poucos quilos. Irmão, eu esses dias atrás estava me achando forte. Eu até pedi para filmar eu fazendo exercício, para mostrar para minha esposa. Isso não é um homem, isso é um Hulk. Irmão, 110 quilos no supino. E aí o cara falou, você vai fazer 5? Eu falei, eu vou fazer 8. E fazendo, e aí filmei 8, nossa, um monstro sagrado, a besta enjaulada. E tava me achando. Aí eu tô olhando no YouTube. Nessa academia que eu fui, tinha um peso para pegar com uma mão só do peso que eu levantei com as duas, né? Aí eu mexi, irmão, parece que eles tinham colado ali. Aí eu coloquei, eu tava vendo na internet, né, top. Aí um cara assim do tamanho de 3 homens grande, pegou com uma mão e fez 1, 2, 3. Eu falei, querido, tá bom. A humilhação já é suficiente. Entende? Quando você estiver se achando, vai aparecer alguém para dizer assim, nossa, lembra muito meu começo. Por isso que a maior mudança que você precisa não é de nada externo, é da nossa mente. E aí a Bíblia diz como isso acontece. E aí a Bíblia diz, e que a vossa mente
seja renovada pelo entendimento. Esse entendimento, a Bíblia está dizendo sobre o Evangelho de Jesus. O que a palavra está dizendo é: se você deixar a sua mente ser renovada, então você vai experimentar, olha que poderoso, uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala, se a sua mente for renovada, você vai viver, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E olha, eu amo coisas práticas, eu amo coisas objetivas. E quando eu olho para esse tempo de uma nova estação, de um novo ano, o que vem na minha cabeça é: Deus, aonde foi que os meus pés vacilaram que eu não devo repetir no próximo ciclo? E aí a gente volta na primeira parte do versículo: não se conformem. Não se conformar significa não aderir à realidade que nos foi imposta. Eu sinto muito em te informar, mas antes de dar certo, você vai ter que parecer estranho. Tá bom. Vamos lá. Antes de dar muito certo, você vai ter que fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Irmão, é que você tem que parecer estranho às vezes, ou você vai parecer estranho às vezes por desejar viver algo novo, porque significa que você não vai poder fazer como a manada faz. Tá, vamos lá. Todo mundo, todo mundo bebe, eu não. Não, isso aí, irmão, pelo amor de Deus, vamos lá. Todo mundo bebe. É estranho, não é? Num mundo onde é moda quem toma mais, mas você não quer viver aquela mesma realidade, você quer viver algo novo. Então o primeiro passo não é ser parecido, é ser diferente. Calma, nem comecei a apertar. Todo mundo fuma pendrive. Todo mundo fala mal dos outros. Eu fiquei sentindo dúvida agora. Todo mundo faz sexo com a namorada ou com o namorado antes do casamento. Todo mundo vê pornografia. Posso continuar? Todo mundo deixa a carne governar sobre o espírito. Todo mundo se preocupa só com os seus deleites e não com a sua pureza. Esse é o negócio. Nós precisamos voltar a ser a geração dos diferentes. Nós precisamos voltar a ser aqueles que envergonham o diabo, que o inimigo passe e diz: esse eu não consigo chegar nem perto porque irrita. Ele está se preocupando em viver diferente. Lindo. Deus nos chamou para ser diferentes do mundo. Deus nos chamou para ser luz e sal da terra. Deus nos chamou para governar sobre esta terra caída. Deus não nos chamou para escravos. Deus não nos chamou para nada disso. Deus nos chamou para ser filhos dele. Tão lindo. Quem é da realeza vive como a realeza vive, não como os escravos. Nós não podemos ser escravos desse século. Nós não podemos ser escravos desse mundo. Nós não podemos ser escravos dos prazeres. Então, meu lindo, não adianta dizer que você ama Jesus, whatever. Não adianta se você de fato não foi transformado pelo Evangelho. Porque para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não começa vivendo. Você começa sendo diferente, estranho primeiro, sendo repudiado por alguém, sendo humilhado por alguém, para que então a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus se aperfeiçoe em você.
Não existe uma vida extraordinária que não exija de você renúncias pontuais. Por isso que eu falei que não era tão de boa essa mensagem. Porque mudar dói, lindo. Mudar dói. Ser diferente dói. Falar no mundo de hoje que você está se guardando para alguém, dói. Falar que você não faz o que todo mundo faz, dói. Alguém vai rir de você, vai dizer que você está atrasado, que você está viajando, que você está perdendo a melhor parte da tua vida. E eu quero que você entenda, meu lindo, vão rir, vão zombar, vão humilhar, mas quando a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus se apoderar da sua história, eles vão olhar e vão dizer: por que não fiz igual? E aí o sal começa a dar sabor, a luz começa a iluminar e as trevas começam a ser dissipadas. Ai, meu Deus. Ai, irmão, é porque eu tô achando que vocês já estão velhos demais para fazer umas coisas erradas. É verdade. A gente tem que amadurecer, lindo. A gente tem que amadurecer rápido. Existe uma geração que clama para que os verdadeiros homens e mulheres de Deus se levantem na terra. Existe gente clamando para que aqueles que são apaixonados por Jesus comecem a falar em alta voz no meio da nossa geração, seja através de palavras, seja através da sua vida. O mundo está carente de referências, o mundo está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, lindo, 2025 é o teu ano. Não, você não pegou. Escute bem. 2025 será o teu ano. Esse ano é o seu ano. É um ano onde você vai amadurecer de maneira sobrenatural. Que as mudanças da sua vida vão produzir o maior aceleramento da sua história. Que Deus vai fazer algo poderoso através de você. Ei, mas escute isso. Antes de Deus mudar a história do enredo, Deus vai mudar a vida do ator principal. Deus vai mudar o teu coração. Deus vai renovar a tua mente. Deus vai mudar a tua história. E quando tudo isso acontecer, você vai experimentar o que a Bíblia chama de boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Fala com você, diga: eu vou viver. E Deus diz: então você vai ter que mudar. O apóstolo Paulo é maravilhoso, porque ele é um sniper. Porque ele poderia deixar vago, mas ele conecta uma coisa na outra. Para viver a boa, perfeita vontade de Deus, não se conforma, renova, então vive. Eu não posso dizer para você que o seu ano vai ser maravilhoso se Deus não mudar a tua vida. Eu não posso dizer para você que o melhor de Deus vai vir sobre você se você não mudar o teu coração. É impossível, é mentira. Eu não posso dizer para você: olha, o seu ano vai ser maravilhoso, mas continua vivendo a vida que você está vivendo, destruída, de pecado, autodestrutiva, fazendo coisas que entristecem o Senhor, que Deus vai abençoar você. Que lindo, é tudo lindo, mas é só mentira. O que Deus está dizendo para mim e para você é: se você deixar eu fazer, se você permitir que eu mude todas as coisas, se prepare, porque o que você vai viver é sobrenatural. Escute isso. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1:6: porque Ele é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou. Talvez você começou a entender isso faz pouco tempo. Talvez isso tudo é muito novo para você ainda. Mas Deus está dizendo para você: eu vou completar a obra. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou vou declarar. Eu amo isso. É lindo, maravilhoso. É porque eu estou dizendo: Deus, o que eu preciso mudar rápido? Fala logo, porque eu não quero viver um ano normal. Eu quero viver um ano só de testemunho sinistro. Vou te falar, lindo, os últimos 4 meses do ano, para mim, foi tiro, porrada e bomba. Deus me falou assim: lindo, se tu pensa que eu vou deixar tu entrar em 2025 desse jeito, você está redondamente enganado. E aí eu disse: então Deus, taca-lhe o pau nesse carrinho. E o pau pegou. Sabe qual que é maravilhoso? Doeu, incomodou, gerou angústia. Mas eu vou dizer para você: valeu a pena. Não, lindo, fala para quem está perto de você: dói, mas vale a pena.
Vão rir de você, mas vale a pena. Então, prepara para celebrar comigo. Deus vai. Gravou? Deus vai. Mas você também vai ter que fazer um negócio. Combinado? Então nós não vamos ficar só na parte que Deus faz. A gente vai entrar na parte que a responsabilidade é nossa. Ok? Então vamos lá. Se você permitir que Deus renove a sua mente, o seu entendimento, se você deixar que Deus seja o dono da caneta que escreve os detalhes da sua história, eu não vou conseguir falar, que coisa. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma. Sabe, essa palavra desânimo, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. E muitos têm dificuldade de entender que o Evangelho, ele é para o desanimado também. Quando a Bíblia fala a partir de Cristo, Jesus dizendo: deixar vir a mim aqueles que estão cansados. É o desanimado, oprimido, sobrecarregado, que eu aliviarei. Sabe, sendo sincero, acho que nós estamos precisando de uma palavra como essa. Temos a impressão, e eu não sei se você tem essa impressão, que
algumas coisas têm esfriado dentro do nosso coração. Algumas coisas têm saído de dentro das nossas casas. Algumas coisas têm apartado da nossa vida, porque estamos desanimados. Porque algumas coisas nós já ouvimos tantas vezes que ainda não aconteceram dentro da nossa casa, que a gente não consegue mais acreditar que algum milagre sobrenatural pode de verdade acontecer. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, abri o meu direct e uma menina me mandou uma mensagem dizendo: como é que eu vou acreditar? Parece que comigo nunca acontece. Parece que comigo nada disso é verdade. E eu sei o que ela está sentindo. Desânimo. Desânimo a gente sente por vários motivos. Canseira. Quando a gente olha para todo mundo acontecendo algo extraordinário na nossa vida, não acontece. Quando alguém chega depois da gente, consegue algo que a gente demorou muito tempo e nunca nem chegou perto, a gente começa a desanimar. Seja sincero. Quando a gente vê Deus fazendo algo na vida de alguém que a gente queria que fosse na nossa, e às vezes não é nem inveja, é desânimo. A gente desanima. A gente começa a acreditar no que as pessoas dizem, no que as pesquisas estão contando, no rumo que o mundo segue. Porque observa tudo agora. Você vai casar, só notícia ruim. Você vai ter filho, só notícia ruim. Você vai abrir um negócio, só notícia ruim. Você vai viver, é só notícia ruim. Você diz: eu vou casar, todo mundo diz: nossa, divórcio. Tem que pensar no divórcio. A pessoa já começa assim: poxa, acho que eu não vou mais não. Desanima. A pessoa vai abrir uma empresa, e aí, irmão, abre o jornal. Inflação, juros, e o pau torando, e o povo roubando a torta direito. E aí todo mundo diz para você: não abre, é melhor não abrir. Aí você desanima e para. E aí você precisa de um milagre da parte de Jesus, e você ora, e as pessoas estão dizendo para você: não adianta, meu lindo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você quer engravidar? Não adianta, não vai acontecer. E esse é o caos que a gente vive, gente desanimada caminhando pela terra. E aí eu quero só que você entenda que isso não é das pessoas simples ou fracas. Isso é nosso. Todo mundo tem isso dentro de si. Se não cuidar, nós desanimamos. Se nós não cuidar, nós desfalecemos. Quando eu estou olhando aqui para o texto que leio, não é um homem comum falando, é Davi. O homem segundo o coração de Deus se encontrou num estágio da vida que olhou para ele e disse: por que você está abatida, ó minha alma? Ele está olhando para dentro de si dizendo: está alguma coisa acontecendo de errado dentro de mim. E eu quero que você compreenda, o desânimo é inimigo da esperança, e a esperança é inimiga da fé. Quando a esperança vai embora, a fé cai. Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. Entende? Uma coisa conecta com a outra. Quando não tem, se torna inimigo. E aí que mora o negócio. Nós achamos que está tudo bem, mesmo desanimados em várias áreas da nossa vida, mas a gente vai morrendo pouco a pouco. A gente vai parando de viver uma vida com Deus. A gente vai parando de buscar. A gente vai parando de ouvir. A gente ouviu uma mensagem todos os dias, e aí a gente não viu o resultado, e a gente vai parando. E a gente tinha promessas de Deus sobre a nossa vida, e a gente desanima, a gente vai esquecendo. Você entende que loucura é essa? E aí vem o evangelho e diz: ei, por que te abates, ó minha alma? A loucura é imaginar que alguém está brigando consigo próprio. É isso que está acontecendo. Davi está olhando para dentro dele e está dando um recado: nós ainda o louvaremos. Peraí, vamos de novo. Espera em Deus. Davi está olhando para dentro dele e está dizendo: a alma está abatida, mas ei, levanta, espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Não desanima, não para, não fica triste. Espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Sabe, a gente tem que começar a aprender a brigar com os nossos pensamentos. Isso é estranho. Tem alguém que fala sozinho aqui? Dormindo eu tenho medo. Eu conheço alguém que mora comigo, que dorme comigo, Jesus dela. Esses dias eu acordei, ela estava no talk show.
Eu queria entrevistar ela dormindo, mas ela não deixou. É bom, a gente descobre algumas coisas, vai que descobre aquilo. Só sei de uma coisa: quando a gente está sozinho, eu não sei você, mas eu fico falando sozinho. Eu fico falando inglês sozinho. Eu só acho que eu tenho um pouco de problema mental. Eu fico pregando inglês sozinho. Eu fico pregando, porque eu quero um dia. Esse é um desejo no meu coração. E Deus fala. Então às vezes eu fico na frente do espelho. Amen. Thank you, Jesus. Tô falando sério. Mas às vezes eu estou sozinho, escrevendo alguma coisa ou pensando, e eu começo a contar algo para mim. Eu começo a contar algumas coisas para mim, sabe? Isso para me trazer ânimo, para me lembrar algumas coisas que eu não posso esquecer. Então às vezes eu estou sozinho em algum determinado lugar, eu começo a dizer: lembra como era antes? Lembra como as coisas funcionavam antes? Lembra? E eu começo a contar para mim: lembra de onde Jesus tirou a gente? Como se eu fossem duas pessoas. E às vezes eu estou desanimado com alguma coisa, e eu falo: olha só como já está melhor do que estava antes. Deus já está fazendo tanta coisa boa. Lembra? Era muito pior antes, rapaz. Você está reclamando do quê? Isso é brigar consigo próprio. É trazer a luz, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Então o desânimo precisa ser combatido dentro da gente, irmão. Isso é doido, mas é nós que temos que combater. O evangelho vem e diz: ei, levanta. Mas você tem que olhar para a tua alma dizendo: ei, levanta. É com você que ele está falando. Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Ele está dizendo: vai acontecer, tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Lembra. Primeiro conselho rápido para começar: o dia que você estiver desanimado, brigue com os seus pensamentos. Como David, traz à luz tudo aquilo que Jesus já fez por você. Lembra de onde ele te tirou. Lembra dos milagres que você já viveu. Lembra tudo o que ele já fez de bem pela tua casa, pela tua família. Você só está vivo porque ele é fiel com você. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Levanta, não desanima, porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Entende? Mas aqui eu preciso ser sincero. Às vezes não é a gente que quer desanimar, é quem está no nosso lado que quer desanimar a gente. Você tem uns amigos bandidos? Isso é claro. Você tem amigo que só tem uma missão na tua vida: te levar para longe de Jesus. Já tem gente assim que você anda, que toda vez que você sai com ela você fica pior. Você fala coisa que você não falava, você pensa coisa que você não pensa normalmente. Tem gente assim? Tem. A gente só não consegue às vezes se livrar. E tem gente que nem dá, porque às vezes mora com a gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque os nossos maiores inimigos às vezes são os irmãos. São pessoas que estão perto. Às vezes a fonte do desânimo é quem mora junto. Isso é ser coerente com a realidade. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração sobre desânimo, eu comecei a olhar para a Bíblia, para pessoas que tinham tudo para desanimar. Eu queria entender isso. Porque se nós formos achar motivo para ficar ruim, a gente vai ficar. Se a gente for achar defeito nas coisas, a gente vai achar. Mas eu comecei a olhar na Bíblia gente que tinha motivo para desanimar. E o porquê não desanimou? O que fez que não desanimasse? E todos eles têm uma coisa, a mesma coisa: não desistiram de orar. Vou dizer de novo: não desistiram de orar. Tem uma mulher na Bíblia em especial, chamada Ana. Essa mulher, ela tinha um problema. Ela era estéril e ela não podia ter filhos. Qual era o maior desejo dessa mulher? Ter filhos. Mas olha o contexto dela. O diagnóstico diz que não dá. Há uma outra mulher no jogo chamada Penina.
E essa mulher tem muitos filhos. E ela zomba de Ana. Na outro lado tem um marido chamado Eucana, que desmotiva ela a crer. Olha que doideira. Desmotiva ela. Ele diz: eu sou para você mais do que 10 filhos. Para de buscar. Para de desejar isso. Para de tentar viver esse milagre. Eu sou para você mais do que 10 filhos. Então olha que doideira. Essa mulher, ela tinha tudo para desanimar. Ela tem inimigos, ela tem diagnóstico e ela tem pessoas que desmotivam. Gente que ri, gente que não acredita e gente que desmotiva. Por que ela não desanimou? E eu de verdade, eu olho para algumas coisas na nossa casa, na minha família, por exemplo. Por que minha mãe não desanimou de orar pelo meu pai? O que foi que manteve a chama acesa? O que faz a gente, mesmo tendo tudo para desanimar, manter a chama acesa? O que faz a gente permanecer crendo, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não dá? Meu lindo, sabe qual é a loucura? Vai num hospital, entra num leito de hospital. Tem gente que tem um diagnóstico de morte e ela ainda dobra os joelhos dizendo: me cura, Jesus. Eu vou dizer de novo para você. Tem gente no hospital que o médico disse: você tem 6 meses, e ela dobra os joelhos dizendo: Jesus, eu quero ser curada em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Todos os dias tem uma mulher estéril que nos procura para pedir oração. Ontem, aqui, um casal me chamou e disse: nós temos um sonho, e o nosso maior sonho é ser pai. Ora por nós. Por que não desistem? O que mantém a chama acesa? Oração. Oh, aleluia. Oração. Diga para quem está pertinho de você só isso aqui: ore até que algo aconteça. Eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto dia 23 de abril de 2009. E eu só levantei porque algo aconteceu. Minha mãe dobrou os joelhos 8 anos pela minha família. Ela só levantou os joelhos do chão porque algo aconteceu. Ela não desanimou. Ana, ela não parou até que Deus olhasse para ela e fizesse alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Ana estava dobrando os joelhos, chorando, desesperada dentro do templo. Quem está lá na porta do templo é um homem chamado Eli, pensando que ela está embriagada. Mas a Bíblia diz que do céu Deus ouviu a oração dela e deu um filho chamado Samuel. Eu quero que você compreenda isso. Tem uma coisa que destrói o desânimo: a fé inabalável. Tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente: a viva esperança em Jesus. Tem uma coisa que o desânimo não consegue compreender e não consegue lutar: a fé de alguém que ama Jesus. Eu vou ser bem clarinho com você. Eu amo gente que tem tudo para ser triste e é feliz. Eu conheço gente que tem pessoas... Puxa, como que eu explico isso para você? Não é sobre dinheiro. Gente que tem doenças terminais, que você conversa com ela e você fala assim: nossa, eu tinha uma palavra de esperança para ela, mas quem me deu esperança foi ela. Que essa pessoa tem, que ela não desanima, e eu que tenho quase nada, estou doido de vontade para desistir de tudo. Diga comigo: vida com Deus
meu maior sonho como pregador é que você não dependa de mim, é que você viva uma vida com Deus, que seja um mero instrumento, mas que a fonte seja Ele. Quem tem vida com Deus não precisa de muleta, anda com a fé que Deus a coloca dentro, entende? Quem tem vida com Deus não para, não desfalece, não desanima. E aqui para mim é o mais incrível. Ana teve um filho chamado Samuel. Deus deu. O que ela fez? A Bíblia diz que ela foi na casa de Penina, esfregou na cara dela. Falou: aqui ó, bem mais bonito do que os teus. Se somar tudo os feinhos que tu tem, não dá o bonitinho que Deus me deu. Ela foi para Eucana e disse: a se lascar, rapá, tu é para mim mais do que 10. Esse aqui, meu filho, nem te compara. Não, Ana não fez isso não. A Bíblia diz que Ana consagrou ao Senhor o filho que recebeu. Oh lindo, eu preciso que você entenda isso, sabe? A oração. Lucas 24:49. Jesus olhou para os discípulos e diz: eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu fiz. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: vão para o templo e esperem. Esperem. Aí eles foram para o templo e a Bíblia diz que eles começaram a orar. O que eles fizeram enquanto esperavam? Orar. Mantenha a chama acesa. Enquanto não acontece, mantenha a chama acesa. Eu lembro de quando eu era garoto, e Jesus falava comigo às vezes em alguns lugares, usava pessoas para falar sobre o meu futuro. E o futuro era muito legal, mas o presente era bem estranho. E aí eu me lembro que as minhas orações não eram pelo futuro, era pelo presente. Esses dias eu estava lembrando de alguns propósitos com Deus que eu fiz quando eu era garoto, quando eu era jovem. Como se não fosse, né? Que tristeza a gente começa a falar isso, né, irmão? Quando eu era jovem, puxa vida. Poxa, Jesus, me ajuda a não falar mais isso. Mas quando eu era menos velho, eu me lembro que um dos propósitos que eu fiz com Jesus, eu tinha 24 anos de idade, era: Jesus, eu tenho um pedido. Eu quero te conhecer melhor. Quero te conhecer mais. Eu morava numa kitnet, andava com um carrinho velho, ganhava R$1.500 por mês, pagava aluguel, faculdade, estava tudo certo. Não estava pedindo nada para Jesus, nada de bem material, nada. Não estava querendo nada, eu só queria uma coisa: eu queria conhecer melhor Ele. E sabe, foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo que podia me desanimar não conseguiu, porque a chama estava acesa e bem acesa. Eu me lembro no primeiro dia que a gente foi para esse lugar de oração, eu fui com alguns amigos, e um deles eu me lembro bem, Jefferson. Nós subimos orando aquele monte, e naquele dia teve de tudo lá em cima. Primeiro, quando a gente subiu, começou uma ventania muito forte, mas quando chegamos lá em cima, o vento parou e começou uma chuva, sabe aquela chuva bem fininha, e tudo para nós era motivo de agradecer a Jesus. A chuva caía e a gente dizia: a glória de Jesus está nesse lugar. Que delícia. A gente e uma loucura, era tudo garoto, e pra gente aquilo era combustível. Me lembro que nós descemos do monte aquele dia e falamos: vamos abrir a Bíblia para ver se Deus fala com a gente alguma coisa.
E aí eu abri a Bíblia e abri Jó 42, dizia o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. E sabe, nós fizemos isso todos os dias. Foram 5 dias que nós descíamos o monte, abríamos a Bíblia e caía Jó 42. Antes a gente falava, troca de Bíblia, pega outra Bíblia, isso é sorte, é acaso. Eu pegava a Bíblia do outro, abria, Jó 42. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deixa eu dar uma palavra de esperança para você, meu lindo. Continue crendo, continue acreditando, não desanime, não pare, não desfaleça, porque aquilo que você crê, os teus olhos em nome de Jesus em breve irão